Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso webinar. Nós vamos tratar de um tema muito importante que se refere à medição do avanço dos nossos projetos, das nossas obras, em especial levando em consideração a integração entre o Project e o Excel. Então, nós temos algumas dificuldades que a gente vai abordar aqui no nosso webinar e nós vamos tentar entender qual é a melhor maneira de trabalhar de uma forma conjunta o Project para o planejamento, para a visão de longo prazo, para uma análise e tomada de decisão estratégica, e o Excel para a medição, para controlar o que está sendo executado, para evitar uma duplicação de informações, para conduzir ao project o que realmente aconteceu e nele nós podemos analisar o que falta e tomar decisão, tudo mais. Ou seja, o nosso grande objetivo aqui é entender como o erro em medições de obra pode atrapalhar a sua estratégia, ou seja, como o erro da maneira operacional de executar as coisas, por exemplo, usando Excel, pode atrapalhar a sua estratégia que você bolou para conseguir concluir a obra no prazo e no custo. Então, nós vamos focar muito nessa questão da integração e nós vamos ver aqui várias situações que acontecem na nossa vida real e vamos olhar casos práticos com instrumentos que você vai receber e uma grande surpresa no final. Então, vamos aqui adiante. Deixa eu projetar aqui para você o que a gente tem para compartilhar agora no começo, que é essa apresentação. Então, agora no começo nós vamos trabalhar com essa informação, como o erro em medições de obra pode atrapalhar a sua estratégia, tá certo? Bem, antes da gente iniciar, nós vamos conversar um pouquinho, eu quero entender um pouquinho aonde você está, que tipo de obra você trabalha, né? Mas o nosso grande objetivo é descobrir como integrar, como eu falei, né? Planejamento e execução. Olhando e trabalhando com uma ferramenta que provavelmente você já tem, ou já usa, que é o Project, ou a sua empresa tem. E uma outra ferramenta que provavelmente você também já tem, que é o Excel. Só que nós vamos fazer isso de uma forma inteligente, tá certo? Nós vamos fazer isso usando um raciocínio Lean, tá joia? Como vamos entender daqui a pouco. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso webinar. E aí a pergunta é, onde é que você está? Como é que tem sido a dificuldade? O que é que você tem vivenciado de dificuldade na medição do avanço das suas obras? Você usa o Excel para controlar o avanço da obra? A sua empresa usa o MS Project para planejar a obra? Deixa eu ver aqui algumas pessoas que estão aqui conosco, aproveitar para dar as boas-vindas. Temos aqui o Eduardo Pina, ele é de Salvador. O Aleph é de Fortaleza. Luiz, de Porto Feliz, São Paulo. Aí temos mais aqui outras pessoas. Suzana Rodrigues, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, olha aí. E muito mais, né? Temos Gabriela e outros profissionais que estão aqui, Carol, e assim por diante. Muito bem. O Aleph comentou o seguinte: entrei em uma empresa agora e eles estão trabalhando com uma solução Agile, que a gente vai conversar sobre ela também aqui nesse webinar. O Luiz está dizendo que o MS Project usa o MS Project para planejar, para acompanhar Excel e Project. Olha só, né? Isso é muito comum no Brasil, né? O Alex Sanches, que eu nem tinha comentado o nome dele, ele usa o Project e uma outra ferramenta, que é o app Eversea, para puxar apontamentos, importar dentro do Project e tal. Mas ele comenta aqui com a gente que tem dificuldade em replanejar quando a atividade sai do fluxo pelo atraso, pelos sessões do Project, tarefa com tact, né, com batida, com ritmo, com sequência diferente, etc. Aí nós temos aqui também o Euclides Antônio, seja bem-vindo, Euclides, de Luanda, Angola. Olha aí, pessoal, o nosso bate-papo aqui está internacional, né? E ele disse que trabalha com MS Project e Excel para planejar também. Legal, né? A Suzana comentou que só usamos Excel para as medições, acompanhamento com porcentagem. Eu diria que é, isso é muito comum, né? A gente está vendo casos que refletem muito o que a gente tem no Brasil, né? Então vamos lá e vamos iniciar conversando um pouquinho sobre melhores práticas. Tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção de você que são importantes que você tenha na cabeça para que a gente possa utilizar bem as ferramentas para termos uma boa gestão, né, nas nossas medições, no nosso controle. Uma,
As metas físicas e a EAP bem definida. EAP, para quem não lembra, é Estrutura Analítica do Projeto. Ou, se você quiser entender assim, é a maneira como nós subdividimos as etapas, subetapas, atividades, serviços dentro da nossa obra. Por exemplo, eu tenho um empreendimento que são duas torres. De repente, eu subdividi torre A e torre B. Eu tenho uma obra de saneamento para fazer. E, em função do meu plano de ataque, eu represento a minha AP subdividindo determinados bairros, determinadas ruas, determinada bacia ou subbacia, e assim por diante, né? Então, eu tenho um aeroporto para fazer. Então, eu faço um zoneamento dentro desse aeroporto e organizo minha AP em função desse zoneamento. Então, eu preciso ter um EAP bem definido, preciso ter metas físicas bem definidas, ou seja, o que é que eu vou executar de serviço, com qual equipe, e qual é a minha expectativa de quantidade a ser alcançada em função da minha produtividade, da minha quantidade de operários ou equipamentos que estão alocados, tá certo? Ponto um. Ponto 2. Medição com local frente com planilha padrão. Então, vamos lá. Medição bem definida com local, frente, trecho. Lembra que eu falei daquele exemplo? Bloco um, bloco 2, subbacia, bairro e tal, nível, zona. Muito bem. Então, eu tenho os locais, as frentes de serviço pensadas. Isso é importante a gente entender, porque, em geral, quando eu faço um orçamento, quando você faz um orçamento, quando você recebe um orçamento, o orçamento está preocupado nos serviços, não está preocupado nos locais. Então, nós temos como boa prática pensar uma EAP que nos direcione aos locais, não necessariamente detalhe muito, mas nos direcione aos locais, e que eu tenha um mecanismo como uma planilha padrão, uma planilha padrão onde eu posso lançar esses locais à frente. Então, por exemplo, vamos pegar o que eu comentei antes. É difícil Torre um ou aliás, condomínio, empreendimento, Torre um, Torre 2. Torre um, de repente eu separei já na própria EAP por pavimentos. Mas na EAP, por exemplo, no Project, eu não preciso colocar apartamento, hall e tal. Mas naquele pavimento, por exemplo, quinto pavimento tipo, eu tenho que ter condição de fazer uma medição dizendo que o apartamento 501 foi resolvido, 502, 503, 504, o hall, a caixa de escada, a anticâmara. Então, esses locais são informados, de repente, através de uma planilha padrão. Porque, veja, se eu tenho locais diferentes, trechos diferentes, podem ter responsáveis diferentes. Então, eu acompanho a Torre 1, eu sou responsável por ela, acompanho a Torre 1 de uma forma. O Zezinho, a Mariazinha, é responsável pela Torre 2 e acompanha de outra forma, com outro layout, com outra maneira, com outros critérios. Não pode. Isso tem um padrão. Terceira prática recomendada: atualizar o project com base na medição. Ou seja, eu vejo o avanço real, consigo extrair daí as informações na estrutura analítica do projeto do project, se for o caso, resumindo, por exemplo, apartamento 501, 502 está pronto, então isso me dá 40% do pavimento pronto daquele serviço. Lançar isso no project da maneira correta, levando em conta uma data de status, que é a data da medição, e verificar o trabalho restante e assim tomar decisões agora na visão para frente de longo prazo para a conclusão da obra, certo? Eu tenho que acelerar o caminho crítico, mudou, não mudou? Então eu preciso atualizar o projeto com base na medição real e o mais rapidamente possível para que eu possa tomar decisões. Quarta prática recomendada: relatórios visuais e desvios planejados vai ser realizado, porque é o seguinte, a nossa mente ela tem mais facilidade de guardar informações visuais, né? Você sabe disso? Do que numéricas, do que de texto. Então, por exemplo, se eu pego uma planilha muito grande, uma tabela, por exemplo, com toda a lista de serviços, com a data de início, data de término previsto, com o percentual executado, a nova previsão e tal, eu vou entender, claro. Você vai olhar serviço por serviço, você vai entender. Mas a sua percepção é no micro. Você consegue ver aqueles dois, três, quatro, cinco serviços e entender o contexto deles. 100 não dá. 500 não dá. Então a gente precisa de um layout gráfico. É por isso que existe cronograma. Porque aí eu consigo olhar e ver como é que está o comportamento da obra, por exemplo. Por isso tem uma linha de balanço. Que eu consigo olhar e ver como é que está o comportamento do ritmo dos produtos, dos serviços, né? Das produções que eu tenho na obra, visual, certo? Por fim, eu preciso ter um roteiro e uma rotina de controle. Então eu tenho ciclos semanais de análise e decisão. Então, toda semana eu estou avaliando o que foi feito
imputando isso num plano um pouquinho maior, talvez um plano de alguns meses, ou dependendo da minha estrutura, da minha organização, de como eu montei um plano para a obra como um todo, analiso e tomo decisão. Veja, isso está muito atrelado, o ciclo semanal está muito atrelado ao seu prazo de obra. Então, por exemplo, eu tenho uma obra de um ano, tranquilo, um ciclo semanal de controle, eu tenho um ciclo mensal de fechamento, um ciclo de reavaliação de 2, 3 meses e um ciclo de visão estratégica de longo prazo até o final da obra. Beleza. Mas se eu tenho uma obra muito curta, então esse ciclo não pode ser semanal, talvez nem diária. Há um ano e meio atrás, fui fazer um serviço numa indústria e acompanhei, né? Eu assessorei o planejamento e controle, e o nosso ciclo era meio período. Então, eu fechava a análise pela manhã e nós tomávamos decisão. Fechava a análise no final da tarde, nós tomávamos decisão para o turno da noite. E aí, lá para as 9, 10 horas, fechava a análise desse turno, já para tomar decisões com relação à próxima manhã e assim sucessivamente, entendeu? Mas são casos específicos para você entender que eu estou citando ciclos semanais, porque a grande maioria de nós, um ciclo semanal resolve. Eventualmente, uma obra mais curta, por exemplo, algumas semanas, você precisa de um ciclo diário. De poucos dias, você vai precisar de um ciclo de turnos, ok? Vamos adiante. O que é que temos de ganho para obra, para a empresa e para você, se a gente conseguir melhorar esse nosso processo de medição, se a gente fizer uma gestão lean dessa medição e conseguir implementar realmente a estratégia, terminando no prazo, no custo, etc. Para a obra, obviamente, você vai ter uma estabilidade no gerenciamento, uma redução das incertezas e a entrega no prazo. Para a empresa, vai ter um ganho agregado, um valor agregado, né? O valor agregado aí no sentido de ganho, ela vai ter benefícios agregados com decisões ágeis, porque nós estamos tomando decisões, digamos assim, curtas, rapidamente, decisões de impacto um pouco mais longo, paulatinamente. Estamos vendo e tomando decisões com relação ao ciclo total da obra, né? Constantemente. Para a sua carreira, isso vai te destacar e trazer oportunidades, tanto no Brasil como no exterior. Começa na empresa que você está, que você vai se destacar mais dentro da empresa. Vai começar a chamar a atenção. Como toda obra envolve várias partes, né? Fornecedores, o cliente, parceiros, às vezes, né? Terceirizados, isso começa a chegar até a percepção desse pessoal e vai se espalhando no mercado. Eventualmente, dependendo do tipo de obra, dependendo da participação ou não de fornecedores internacionais, clientes ligados a grupos internacionais, você começa a ter uma ponta de destaque até para o exterior também, ok? E aí nós vamos trabalhar em alguns casos reais para poder exemplificar o que nós estamos falando. Antes de entrar no caso real, eu queria chamar a atenção para o problema real que nós temos no controle da execução da obra. Nós temos o problema de definir, de medir, né? Nós temos o problema de medir. É difícil conseguir, às vezes, efetivamente saber o que foi executado. Às vezes eu tenho serviços muito fáceis de medir. Vamos pegar aqui um exemplo. Ah, eu tenho que fazer PVs, né? Estou fazendo uma rede de esgoto com PVs. Eu posso contar os PVs, são bem pontuais. Eu estou fazendo um edifício, eu tenho que colocar esquadrias de madeira. Eu posso contar as esquadrias de madeira ou quais unidades, sejam comerciais ou residenciais, já estão com as esquadrias de madeiras colocadas. Mas tem alguns outros serviços que são mais complicados, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer um movimento de terra. Talvez você não consiga uma cubagem muito precisa. Aí você pode dar uma estimada. Preciso fazer uma supressão vegetal, né? Então, ao longo da supressão vegetal, talvez eu não tenha exatamente a área que eu já suprimi precisamente, mas eu vou poder tentar estimar em quantidade ou em percentual. Então, em alguns casos, é mais difícil medir o que realmente foi executado, em outros serviços, não. Outra situação que é um problema real é o fato é o lado bom do Excel que vira ruim, por exemplo, né? É muito fácil você pegar a planilha em branco do Excel e montar o layout que você quiser. O problema é que nós temos que ter padrão, e muitas vezes, como a empresa não tem padrão, o gerente da obra ou do contrato não tem um padrão, o gerente de planejamento não tem um padrão, e aí cada um
que é responsável por uma zona, um trecho, um local, faz do seu jeito. Então, ocorrem planilhas diversas e o cronograma acaba ficando desatualizado, porque a gente não consegue concentrar, organizar, consolidar e passar os dados reais para o cronograma rapidamente para poder mantê-lo, atualizado. Aí começa a surgir, em decorrência, decisões baseadas no achismo. Não, esse serviço já avançou assim, então não vou fazer isso, fazer aquilo. Ah, já dá para liberar agora, vamos pegar um exemplo, a instalação, a infraestrutura de instalação elétrica e hidráulica aqui nos pavimentos, porque já tem frente, mas será que era para liberar agora? Será que não era para ter liberado antes? Será que não é para liberar depois? Para evitar, por exemplo, que a equipe pare por falta de frente? E por aí vai. A gente vai achando, vai olhando e vai decidindo, né? Porque não tem dados para ajudar. Isso porque, no final, tudo isso gera o grande problema, que é uma desconexão entre planejamento e o campo. Comenta aí se você já viu essa situação, que o setor técnico está indo por um caminho, digamos assim, ou querendo as informações, tentando trabalhar, e o pessoal de execução também tentando trabalhar, seguindo por outro caminho, mudando o caminho que foi pensado, e às vezes até pensando em conjunto, né? Comenta aí se você já viu esse tipo de caso, tá certo? Ainda falando sobre a situação real, é importante entender o cenário real. Eu até tomei um certo susto quando eu analisei, porque é o seguinte: 25 a 35% das obras privadas têm privadas. Eu não tive nem coragem de colocar aqui o número que eu encontrei para as obras públicas, né? 25 a 35% de obras privadas têm atraso. Em geral, tem-se falta de indicadores de desempenhos confiáveis. Eu tenho algumas informações, e aí o gerente dá uma respirada, o engenheiro responsável pela obra, a engenheira responsável pela obra dá uma respirada e pega uma iluminação e toma uma decisão, né? Temos ferramentas funcionando, mas elas não se agregam, né? Não se integram. Tá meio fragmentado. Tem coisa em Excel, tem coisa no Prost, tem coisa no sistema X, no sistema de orçamento, no programa Y e por aí vai. Mas tudo isso gera para você uma oportunidade de se destacar no mercado. Porque imagina que você começa a vencer esse tipo de problema. Apresenta soluções, de repente soluções simples, soluções práticas, soluções de baixo custo, coerentes com a necessidade, né, o porte da obra, né, coerentes no sentido de ser econômicas, né, e que trazem muito benefício. Você é quem vai se destacar nesse mar de confusão. É isso? Muito bem. Agora, por que medir o avanço e pensar na filosofia Lean? Porque é o seguinte, primeiro, o que não se mede não se melhora, você não consegue avaliar. Medir o ganho gerado, né, não só o tempo decorrido. Então, quanto tempo passou do serviço de estrutura? Já passou 50% do tempo. Sim, mas quantos metros cúbicos nós fizemos, né, para poder ponderar isso aí? Se eu tiver uma medição correta, coerente, adequada, precisa, né, o mais precisa possível, periodicamente eu consigo analisar, tomar decisão, criar planos de ação e disparar. E, obviamente, vendo isso, eu tenho a oportunidade de ficar melhorando o que eu estou fazendo, né? A gente ter resultados cada vez melhores. Aí, na prática, na vida real, nós precisamos colocar os conceitos chaves do Lean, né? Fluxo de trabalho, então eu tenho que partir e continuar. Estabilidade, eu não posso fazer, por exemplo, concretar 3 pavimentos esse mês, 2 pavimentos mês que vem, 4 no outro, um no outro, aí não dá. Tem que tentar manter essa estabilidade. Geração de valor, de ganho. Eu realmente estou, vamos dizer assim, comendo a obra, eu realmente estou conseguindo avançar na obra, eu estou percorrendo e fazendo a obra ser construída. E redução de desperdício, né? Aí tem a ver com a Lean Construction que você está acostumado, mas é a filosofia Lean. Isso é aplicado na produção, na construção, em hospitais, isso é aplicado em escritórios, né? É o pensamento Lean, tá certo? E aí o que nós vamos propor é, vamos dar uma olhada aqui, o que é que o Project Excel oferece, qual é o benefício de trabalhar em conjunto e como fazer isso, e por que que eles são complementares, que você vai ver isso na prática. A integração do Project com o Excel na prática é usar o Project para definir metas, estratégia e prazos, o Excel para registrar a execução. Então, eu posso comunicar as metas com o Excel, receber a real andamento dessas metas com o Excel,
inclusive naquilo que a gente colocou como melhor prático, ó, por local ou frente, integrar os dois. Quando eu integro os dois, eu integro como? A melhor maneira de integrar isso é pela EAP, a estrutura analítica do projeto. Eu vou ter um EAP no Project que pode ser até resumida, né? Imagina que eu trabalho para o governo e eu estou fazendo um serviço de saneamento, né? Em um determinado bairro do governo, em um determinado bairro da cidade. Eu tenho a EAP que a licitação me trouxe, eu estou amarrado naquilo ali. Mas nada me impede de, por exemplo, eu tenho aquela planilha, aquela lista que eu recebi da licitação, eu vou eventualmente desmembrar alguma coisa em função da minha estratégia usando o Project. Se for o caso, eu posso desmembrar isso, na verdade, no Excel, registrando lá locais e frentes. Então, eu tenho alternativas, né? Eu não estou preso. Eu posso usar o Project para me mostrar um pouquinho do meu plano de ataque, direcionar, lembra? Direcionar no meu plano de ataque. E na minha planilha padronizada de Excel, eu tenho o registro do que está sendo executado, e aí detalhando local, item, zona, trecho, etc, né? E a partir daí gerar alguma análise visual para me ajudar a identificar situações específicas e eu vou mostrar um exemplo prático para vocês, tá bom? Antes e depois dessa integração, o que é que a gente tem? Antes, tínhamos o cronograma desconectado e agora nós vamos poder ter um cronograma vinculado à medição, onde eu vou poder tomar decisões sabendo realmente o que foi feito. Antes, eu tinha um Excel solto, né? Tinha um Excel solto, ou vários Excel, e agora eu vou ter um Excel estruturado, inclusive por local e etapa, que isso é muito importante. Quais são os erros mais comuns que a gente tem? Usar o Project para desenhar cronograma, né? Só pintar as barrinhas do cronograma. Não atualizar o cronograma com dados reais, aí fica aquele cronograma às vezes pregado na parede, que não tem nenhuma atualização. Quando eu chego às vezes num canteiro de obras e vejo um cronograma que está pregado na parede há muito tempo, muito bonito às vezes, né? Às vezes não, normalmente, muito bonito, muito completo, grande, A2, né? A1. E aí ele já está todo manchado, descolorido, tem até marca de dejetos de mosca. Eu digo, esse aí não vale mais nada, né? Sinal de que não está sendo atualizado de jeito nenhum. Outro erro comum é o Excel desestruturado e medir por achismo e depois tentar tomar decisão, ok? Vamos ver então um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, um exemplo de uma obra real, tá certo? Só um instantinho, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos compartilhar aqui o exemplo que eu trouxe no Project. Ok, só um momento. Beleza, subiu aí para você, né? Então, veja só. Esse aqui é um empreendimento real. Inclusive, ele está no Project montado na forma de linha de balanço. Eu já formatei esse empreendimento. A gente trabalha muito com edifícios, nós trabalhamos muito, eu trabalho muito com o formato de linha de balanço. Se eu não me engano, aqui é nível 3. Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui é nível. É isso mesmo. Então, aqui, ó, você tem o seguinte. Por exemplo, parte de estrutura, alvenarias e apartamentos, né? O interno dos apartamentos. Você tem aqui essa linha de balanço, ó. Essa é a linha de balanço do edifício, que foi planejada para ela. Então, nós temos um EAP que já chegou no direcionamento em um nível de pavimentos para a torre e separou alguns pontos, né? Críticos, alguns pontos do empreendimento para a gente controlar. E aqui você percebe o seguinte, por exemplo, nós vamos executar o serviço de baixo para cima, né? Aqui nós temos os pavimentos, você está vendo? Ó, 21, 20, etc, né? Aqui em cima nós temos o período que está ocorrendo, janeiro, fevereiro, março, abril, etc. E à medida que o tempo passa, a obra, os serviços estão subindo. Então, essa aqui é uma programação, uma estratégia subindo para os apartamentos. Só que, se você for olhar aqui, foi pensada uma estratégia separada por causa da arquitetura da obra para as varandas. Tem vários serviços da varanda dos apartamentos que são descendo. Ó. O tempo vai passando, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Você percebe que ele vai do 21 até o primeiro tipo, certo? Então ele vai descendo. E aí tem as outras estratégias e tal que foram feitas. O que foi que eu fiz, né?
para a gente exemplificar aqui e mandar para você. Você vai receber esse arquivo do project nesse formato de linha de balança, inclusive, e tal, para você poder olhar, ver como é que foi configurado e tal. Se tiver alguma dúvida, precisar, entre em contato comigo, alguma orientação. E vai receber também a planilha Excel, que é o que eu vou mandar aqui para ti agora, tá bom? A planilha Excel, vamos olhar para você. A planilha Excel, que é exatamente para a gente poder fazer a medição integrada com o MS Project. Só um momentinho, deixa eu localizar aqui e te passar. Tudo bem. Ver se subiu aqui a planilha para você. Ok, então eu montei uma planilha que é uma base para aquilo que você pode fazer. Já está bem arrumado. É só você fazer algumas adaptações. Se você quiser utilizar a planilha, ela fica como modelo, né? Então, assim, você tem que ter o seu padrão. Você pode usar esse? Pode, né? Que é um padrão que eu criei como sugestão, tá bom? Então, controle de medição com Project Excel, né? Aí aqui eu tenho a EAP. Se você for olhar, a EAP aqui da planilha é exatamente a EAP que estava lá na obra. Eu não coloquei a EAP toda, porque como era um exemplo aqui para trazer para vocês, não fazia sentido, né? Mas você percebe que eu trouxe muita coisa. Eu trouxe exatamente o que está na torre, né? E a planilha foi organizada da seguinte forma: eu tenho uma coluna chamada ID exclusivo, certo? Que é um código que existe no Project, que é único. Quando eu crio um serviço, uma linha no Project, ele dá a numeração da linha, lembra? Ok. Quando ele dá a numeração da linha, você pode depois pegar aquele item, levar mais para cima, levar mais para baixo. Obviamente, o número da linha muda. Só que toda vida que um serviço, uma linha surge no Project, ela recebe um código. Recebe uma numeração. Essa numeração nunca mais muda. Se você subir, por exemplo, o serviço de contenção, tem o contenção. Aí eu subi o item, subi essa linha. Ela saiu da linha 10 foi para a linha 5, mas o código é o mesmo. Ah, eu desci, saiu da linha 5 para a linha 15, mas o código é o mesmo, não muda. Então isso é muito importante porque permite que fique. Independente da mobilidade que eu faça, e você sabe que muitas vezes na obra a gente precisa detalhar mais alguma coisa a mais, há uma mudança e tal, etc. Independente dessas alterações que eu faça, o Excel, por exemplo, vai continuar sabendo, e nós, né, usando o Excel, vai continuar sabendo de quem ele está se relacionando. Então eu tenho o nome da tarefa que está lá no projeto, ó, o local, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a unidade do serviço, a quantidade que eu orcei, tá certo? Aí aqui você vai poder ter a quantidade executada, um percentual calculado em função da quantidade e a percentagem concluída, que pode ser igual ou não, né? Porque se você estiver querendo controlar a percentagem concluída pelo tempo decorrido, que é inclusive a fórmula o que o projeto utiliza para calcular essa percentagem, quando ele faz esse cálculo, nessa coluna com o tempo decorrido, né? E aqui nós teríamos a percentual baseada na quantidade executada. Ok. Então, vou voltar lá para o menuzinho, a planilha principal. Medição. Vamos ver aqui um exemplozinho de medição. Já deixei as medições montadas aqui para você. Então, digamos, ó, que a medição um só foi um serviço. Eu estava fazendo os pilares do subsolo, foi só o que eu lancei. Na medição um eu disse que o ID exclusivo era o 2481. Quando eu disser que eu estou fazendo 2481, ele vai entender que são pilares do subsolo, né? Eu vou mexer aqui, ó, 6148. Eu vou pegar isso como exemplo e vou digitar aqui 6148, tá certo? 6148, enter. Ó, é a alvenaria de escada do lazer, né? Não é pilares. Eu vou desfazer, né? Porque, na verdade, eu usei isso só como exemplo. Pilares do subsolo, o local ele já trouxe é subsolo. Eu tenho 62 metros cúbicos. Aí, na minha medição, eu posso informar agora. Ó, eu tô fazendo isso, mas é o P1, P2, P15, etc. Por quê? Porque é o que a gente combinou que é o trecho um, tá certo? É o trecho um. Ok. Qual foi a quantidade que eu fiz? Eu fiz 31. 31 o quê? Metros cúbicos, né? Eu tenho que estar de acordo com a medição. Perdão, eu tenho que estar de acordo com a unidade daquele serviço. E aí ele calculou que você apresenta 50%. Beleza. Isso foi na medição um. Aí eu vim aqui, depois lancei a medição 2. Veja, isso aqui é um registro, né? Eu simplesmente estou lançando todos os registros. Na medição 2, eu já fiz mais um pouquinho. Eu fiz dois serviços. Eu fiz pilar de subsolo, informei o que e a quantidade. E também fiz esse aqui,
né? Que é a estrutura do térreo, laje de piso, ó, projeção da torre. No térreo interno, 194 metros cúbicos fez todo, né? Tá aqui, tá 100%. E aí, por exemplo, a gente fez a medição 3, medição 4 e saiu informando, né? Muito simples, tranquilo, é uma planilha Excel. Agora, o interessante é poder pegar isso e analisar os dados para depois fazer a integração no Project. Por exemplo, vamos voltar aqui para o menu. Se eu quiser um relatório geral das medições, aí eu tenho aqui, ó, relatório geral das medições, que é a medição um que só teve aquele pilar, lembra? Aliás, aqueles pilares, né? A medição 2 que já teve dois serviços. A medição 3 que já teve mais serviços, e assim por diante, né? E aí eu vou poder ver o quadro de medições. Suponha que eu tivesse medido algo errado. Eu vou medir algo errado. Deixa eu escolher um item aqui. Ah, tá aqui. Eu vou medir na medição 4. Eu vou voltar lá para a medição 4, ó, menu, só para simular. Medição 4. Ó, eu tenho aqui na medição 4. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um, dois, três lajes, né? Ó, laje de piso, laje de piso, laje de piso. Três lajes, que são 94 metros cúbicos. Suponha que eu tivesse preenchido as medições, e pode ter acontecido em medições separadas, né? Eu cheguei aqui e disse que essa laje eu fiz 210 metros cúbicos. 215 metros cúbicos. Pronto. Observe que aqui ele já vai estar me mostrando que estourou, isso já poderia me chamar a atenção. Mas eu poderia estar numa situação de entre medições. Eu fiz uma medição, fiz outra, né? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui a medição um, pilares do subsolo. Digamos que eu fiz 40. Eu digo que fiz 40. Quando chega na medição 2, eu nem me lembro, eu nem prestei atenção, eu não observo, eu filtrei, não sei. Eu vim aqui e botei 36. Ora, mais 64,5 com 58 vai dar mais do que os 100%. Só que de repente eu não percebo. Eu estou digitando, lançando tanta coisa, não é comum ter esse tipo de erro. Beleza. Aí eu vou dar uma olhada agora no meu relatório geral, né? E aí, quando eu termino uma medição, esse relatório são tabelas dinâmicas. Quando eu termino uma medição, eu clico aqui no botão direito e peço para ele atualizar a minha tabela dinâmica. Tá aqui, ó, atualizar. Ok. Aí aqui ele está dando essas informações, ó, trouxe aqui as informações, né, dos serviços, e aí aqui eu já posso me chamar um pouco mais a atenção. Eu posso ter, inclusive, uma situação em que eu digitei errado já da partida, né? E aqui eu vou voltar para o menu, medição, e aqui, por exemplo, vamos supor que eu lancei aqui, deixa eu escolher um aqui, ó. Aqui, pronto, aqui em cima tinha 201, e vai que sem querer eu arrastei, ó. E coloquei em todos 201. Aqui já até já chama atenção, mas de repente eu estou digitando e tal, nem percebo. Aí eu volto aqui para o menu, relatório geral, peço para ele atualizar. Atualizar, tá aqui. Ó, e ele está chamando a atenção que eu estourei, porque aqui está preparado visualmente, lembra? Indicador, tem um indicador que me chama a atenção de que isso aqui não está ok. Da mesma forma, aquilo era a medição 4, né? Eu acho que era. Vamos ver aqui, o relatório analítico, ó. Eu venho aqui para o relatório analítico, também peço para atualizar. Aí deixa eu pedir aqui agora o 4, né? Eu acho que era o 4, já a gente confere. Ó, exatamente, ó. Eu tenho informações lançadas erradas no relatório 4. Vê o 3. Não, o 3 tá ok. Mas o 4 me chamou a atenção e vamos ver o 5. O 5 também tá ok. Então eu tenho que ir lá no relatório 4. Eu já detectei que tem erro de medição e vou corrigir com relação ao primeiro e segundo pavimento. Vamos voltar lá. Menu, medição. Primeiro e segundo pavimento aqui, ó. Tô no 4. Primeiro e segundo pavimento. Aqui, na verdade, são 194 metros cúbicos. Consegui corrigir. Quando eu levar isso para o Project, já vai estar corrigido, porque eu posso agora pegar aqui, né? Vamos atualizar novamente. Ó, já está corrigido. Maravilha. E aí, por exemplo, eu posso ter um controle por serviço. E esse controle por serviço, eu tenho. E esse controle por serviço, eu tenho a possibilidade agora de organizar no formato da EAP,
e levar isso para a EAP, né? E integrar isso lá no Project. Tá entendendo? Então, é uma maneira simples, prática, que obviamente tem que ter os seus cuidados. Por que que tem que ter os seus cuidados? Vamos lá. Quando a gente faz integração entre Project e Excel, o Excel, você de repente tem que bloquear a fórmula. O Excel, você vai precisar acompanhar direitinho para ver se realmente está tudo ok, né? Se o pessoal, na hora de arrastar ou não, ou você não cometeu algum erro. Então, existe esse detalhe, esse cuidado com o Excel, tá certo? Quando eu estou fazendo esse tipo de integração. Só que existe outros tipos de ferramentas, outras possibilidades. E é isso que a gente vai dar continuidade agora. Nós vamos chamar o Israel e o Israel ele vai mostrar como a gente pode pegar o Project e o Excel e integrar os dois, utilizando para isso uma outra solução que vai garantir que nós não vamos ter esse problema de fórmula, de despadronização e tudo mais. Tá joia? Israel, agora é contigo, entra aí. Nós estamos aqui com o nosso amigo Israel Chacon. Ele é de uma empresa de tecnologia de vanguarda, uma empresa que já tem vários anos, uma startup de vários anos, né, se pode dizer assim, que atua focado nessas tecnologias de gerenciamento de obra com pensamento Lean, soluções Lean, né? Por isso que a empresa tem o nome de Agile. E o Israel ele vai trazer para a gente uma solução que eles têm, que é exatamente fazer essa ponte entre o Project e o Excel, e de tal forma que, como tem um sistema integrando, tem muito mais segurança, muito mais disponibilidade, a gente pode trabalhar com muito mais frentes e pessoas envolvidas. E eu não vou dar spoiler, porque o Israel vai mostrar aqui para a gente, e vai trazer para nós um exemplo real, na verdade, o mesmo exemplo que eu mostrei para vocês no Project e no Excel também. Israel, seja bem-vindo aqui, obrigado por estar conosco. Grande professor, eu que agradeço pelo espaço, tá, professor, por estar colaborando, né, nesse webinar aqui. Então, já a nossa parceria aí já tem um tempo, então estamos forte demais nesse sentido. Como você falou, a Agilent já tem mais de 12 anos, tá? Foi por muito tempo uma empresa de consultoria também, e depois nos tornamos aí uma empresa de tecnologia, né? Então a gente já está há um tempo aí nesse segmento, né? E tô aqui para mostrar novidades também, certo? E a gente começar a conversar nesse novo cenário, né, que a gente está indo, né, como construção civil. Então eu trouxe aqui alguns dados, certo, para a gente introduzir, contextualizar essa nossa conversa e depois eu vou fazer a demonstração aí de como é que funciona a nossa integração com o Project, beleza? Então vamos lá. Para a gente contextualizar, eu trago aqui esse dado da McKinsey, né, de 2023, que fala que construção civil é um dos setores que possui uma das menores taxas de crescimento de produtividade, somente 1%. Né? Então, isso mostra aí o quão atrasado o nosso setor é. Trago também esse dado aqui do apagão da mão de obra, né, que a GRUA, uma pesquisa bem recente, 2024, que 95% das construtoras têm dificuldade em contratar e reter mão de obra. Ou seja, o dado anterior a gente viu que a gente está sofrendo uma baixa produtividade. Nesse dado aqui a gente já vê que contratação não é o caminho, né? Não é o que a pesquisa mostra, porque está muito difícil aí mão de obra no nosso setor. Trago também esses três dados a mais para ir construindo, né, esse pensamento aqui em conjunto com vocês, que diz o seguinte: 30% do tempo de gestão é gasto na gestão de medição de empreiteiros, ou seja, uma tarefa operacional, 12% dos custos das obras são referentes a retrabalho e 15% do tempo do gestor é gasto buscando informações. Ou seja, isso dá um ar de que a gente precisa melhorar através de tecnologia a nossa produtividade. E eu chego aqui nesse dado também da McKinsey de 2023 que exemplifica, né, e deixa muito claro isso que a gente está conversando, que é o seguinte: olha esse potencial inexplorado que a gente tem. Se a gente está num setor com uma das taxas mais baixas de crescimento de produtividade, sempre que eu estou tendo um gap, eu tenho um potencial de melhoria. E é isso que fica claro aqui com esse dado da McKinsey. E isso está muito ligado, né, a esse próximo dado também da McKinsey que eu trago aqui, que 44% das competências exigidas mudaram por conta da digitalização e automação. Ou seja, a gente vai indo para esse caminho
da tecnologia, da implementação de ferramentas para agregar aí a nossa produtividade. E eu chego aqui nesse gráfico, pessoal, para mostrar para vocês que aqui a gente trata da jornada para o canteiro inteligente, que a gente chama de jornada de digitalização. Então, o que é interessante aqui mostrar para vocês? Primeiro, são quatro cenários diferentes, né, quatro etapas, por assim dizer, que a gente nota aqui que a construtora vai evoluindo, né? A construtora vai aí dando mais passos e vai ganhando maturidade. Então, a gente começa na fase de dispersão, né? Onde a gente tem imprecisão e ausência de dados, ou dados desconectados, ou seja, ou eu estou ali no acompanhamento quase nulo, ou eu estou no acompanhamento bem preliminar. Depois a gente entra na fase de gestão estática, né? Ou seja, eu já começo a ter indicadores chaves, eu já começo a ter relatórios periódicos também, mas eu não estou com nenhuma ferramenta. E já entro em estruturação digital, que aqui sim eu vou ter soluções digitais específicas, eu vou ter uma gestão já em tempo real e eu vou ter uma plataforma de dados integrada. Né? Então, a gente afere que a partir do momento que a gente aqui como Agile, né? A partir do momento que a consultora se junta aqui e inicia uma parceria conosco com a utilização da nossa plataforma, ela já vem aqui para esse cenário de estruturação digital. E aí o próximo passo, né, para trazer aí a cereja do bolo, é o que a gente chama de canteiros inteligentes, que aqui eu já estou fazendo projeções de tendências, estou trabalhando com gatilhos autônomos, decisões inteligentes, muitas vezes já estou utilizando IA, né? Então, a meta é chegar em canteiros inteligentes, obviamente, mas é importante que esse gráfico, porque a gente percebe que tem todo um caminho para ser construído. É muito difícil você ir de 0 para 8, né? Mas você consegue ir de 0 para 5, de 5 para 7 e de 7 para 8, 9 e 10. Né? Então é isso que fica legal aqui quando a gente analisa esse nosso gráfico. E a gente aqui, como Agile, a gente que todos os dias está se reunindo com várias construtoras em todo o Brasil, a gente afere que 90% das empresas estão na fase de dispersão e gestão estática. Né? Então, isso é o padrão do mercado, evidenciando todo esse potencial que a gente tem aí para explorar. E o que é nessa gestão estática? Né? O que é essa fase de dispersão? Então, a gente chama aqui de processo construído, tá, pessoal? Então, a maioria das construtoras está aqui. E no processo construído, eu estou utilizando ferramentas que são disseminadas, que são chanceladas pelo mercado. Poxa, como é que eu vou te dizer que um Project, um Excel não tem uma chancela? São ferramentas sensacionais. Mas qual é o problema aqui do processo construído? Quando eu vou montando esse meu modelo de gestão, eu fico preso a um processo muito manual, a um processo que eu construí na minha cabeça, ele funciona 100% bem. Mas a partir do momento que eu coloco outras pessoas na jogada, não existe tanta essa padronização, né? Então fica muito ligado ali a quem construiu o processo. E quando a gente está olhando para uma empresa que está expandindo, que está aumentando a equipe, que está aumentando a complexidade, isso não é tanto mais realidade, né? Não pode ficar preso só a mim. Então eu fico preso num processo sem patronização, muito manual e pouco integrado. Sempre vai ser exigido uma energia, um esforço operacional grande para que eu consiga consolidar isso aqui e consiga ter eficiência. E esse é o grande defeito, por assim dizer, do processo construído, tá, pessoal? E aqui o cenário que a gente apresenta como Agile é ser uma solução que a gente consiga colocar todo esse fluxo construtivo em uma plataforma só. Ou seja, eu consigo vencer esse meu desafio aí de ter um processo muito manual, eu venço essa etapa, eu venço a etapa também de não ter um processo integrado, eu vou ter um processo integrado aqui na Agile, e eu venço também essa etapa de estar manualmente tendo que elaborar meus relatórios, porque isso a plataforma já vai entregar também de forma automática. Então a ideia aqui é desde o planejamento até ali a gestão dos resultados, inclusive passando por gestão da mão de obra e gestão da qualidade, que vocês tenham todo esse fluxo integrado em um local só, tá? Essa é a ideia aqui da plataforma. Então, aqui trazendo brevemente, né, reconhecimentos que a empresa já teve, tá, pessoal? Cito aqui o Vetor AG, cito aqui ser bicampeã na categoria de inovação da CEBIC, já recebeu o prêmio de empresa mais inovadora do estado do Ceará, né? A gente está presente hoje em mais de 22 estados, são quase 600 projetos aqui rodando simultaneamente com a plataforma. E o que a gente afere é justamente uma média de redução de custo, um ganho de produtividade e um ganho de aderência também
nessas etapas de planejamento. Aqui são principais clientes, tá, que estão utilizando essa solução específica aqui que eu trouxe para vocês, que é a nossa integração com o MS Project. E como é que funciona, né, para ficar aqui palpável? Então, pessoal, eu vou continuar planejando no Project, eu não altero em nada a minha metodologia de planejamento. Planejo no Project e eu vou ter um aplicativo ágil, certo? Que eu vou estar compilando as minhas medições de avanço, e isso tanto vai estar alimentando o meu project, como também vai estar alimentando a nossa gama de portais, que pode ser o nosso portal Lean, né, que lá a gente já segmenta aí tudo de acordo com LPS, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, o professor ao longo aí da sua parte aí de palestra falou muito sobre Lean, e a gente costuma dizer que o Agile é a ferramenta, né, de aplicação do Lean. Então, o Agile, na verdade, tem o Lean como metodologia e se propõe a ser uma ferramenta para facilitar essa implementação. Né? Por isso que está no nome aí, como bem foi destacado aí pelo professor. Da mesma forma, em paralelo ao nosso portal, também tem a possibilidade de você estar alimentando os seus BIs. Então, nossa plataforma tem API aberta, totalmente possível criar esses fluxos de pegar aqui os nossos dados de medição e estar alimentando qualquer relatório, qualquer BI de vocês. E também, né, a novidade do momento, eu vou até tocar os tambores aqui, tá, professor? A nossa integração com Excel, tá, que eu trouxe aqui para vocês também, estou liberando aqui em primeira mão, e vocês vão conhecer como é que no Excel a gente está gerando essas planilhas inteligentes, né, e a gente consegue também adaptar qualquer relatório de vocês, jogar ali no Excel, e ele vai estar sendo, né, compilado já de forma automática, utilizando os nossos dados de medição. Beleza? Então é isso aqui que eu preparei para vocês. E o que é que a gente pode esperar de principais funcionalidades do Agile Pro, tá? Só antes aqui de eu partir para demonstração prática, para isso já ficar aqui bem entendido. Uma medição integrada ao planejamento, uma integração do cronograma com os principais RPs do mercado, porque a Agile está integrado, então do Project você integra com a Agile e do Agile você integra com o seu RP, tá? Então você vai ter esse controle de custos aí mais assertivo com a nossa integração e vai diminuir mais ainda esse trabalho operacional da tua equipe. Indicadores de desempenho da obra atualizados em tempo real, tá? Então, indicadores, relatórios de custo e prazo. A integração com Excel, que eu citei aqui para vocês como novidade, vou estar mostrando também. Integração com Power BI, tá, pessoal? Como eu também citei, isso via as nossas integrações de API. Uma assistente virtual de inteligência artificial, tá? Isso aqui é bem legal destacar. Então, a gente tem já uma IA na plataforma que tanto atua notificando aí responsáveis por restrições, né, que vocês vão trabalhar no nosso médio prazo, e também consegue fazer envio de vários relatórios aí do nosso portal já de automático ali no seu próprio WhatsApp. Então, uma excelente ferramenta, os nossos clientes adoram para facilitar esse fluxo aí de comunicação e fazer com que isso seja mais fluido. E a qualidade integrada ao cronograma. Como eu falei, aqui na Agile, tanto a gente tem esses fluxos de planejamento e controle, qualidade e também mão de obra. Tá? Então, utilizando o MS Project, eu consigo ter acesso a todo esse aparato que a Agile proporciona como ferramenta. Beleza? Então, agora eu já vou mostrar aqui para vocês essa simulação, tá? Então estou com o mesmo planejamento aqui que o professor mostrou, né? E fez uma medição, né? De forma manual. E aqui a gente vai entender como é que isso funcionaria na Agile. Notem, pessoal, que é uma integração nativa, tá? Então você faz a instalação do plugin e fica o Agilezinho aqui no project de vocês. Então, como eu falei, construo meu planejamento da mesma forma. Não vamos alterar a metodologia. Após o planejamento construído, eu vou utilizar dessas colunas com o prefixo Agile para categorizar as informações, para que o meu aplicativo consiga entender e eu consiga utilizá-lo para compilar minhas medições e aí tudo ser atualizado conforme eu mostrei para vocês o nosso fluxo. Então, sem mais delongas, né, eu já vou entrar aqui no aplicativo, tá, pessoal? Esse planejamento aqui já está categorizado e vou mostrar para vocês na prática essa medição. Então, aqui eu já estou dentro do aplicativo Agile. Notem que aqui eu tenho acesso às minhas macro etapas e aos meus locais, certo? Então, vamos fazer aqui uma medição no primeiro tipo. Então, tenho várias atividades aqui. Eu vou fazer uma medição aqui nessa atividade de laje de piso. Então, se eu até procurar logo essa atividade aqui, vamos procurar para a gente achar aqui essa atividade. Aqui, ó, minha laje de piso, no primeiro tipo, aqui. Então, essa aqui é a atividade, certo?
Então vamos aqui fazer uma medição aqui de 100% nessa minha atividade. Então vou considerar aqui minha medição, tá? Notem que ele já puxa aqui as datas tanto de início quanto de término. Como eu fui de 0 para 100 hoje, ele considerou a mesma data, tá? Poderia ter colocado outra data de início aqui e ajustar, se for o caso, também a data de término. E aqui, pessoal, fiz 100%, tá? O que é que eu preciso fazer? Atualizar isso no meu ambiente. Então, até é importante que reforçar que o aplicativo funciona offline, tá? Você não precisa de internet para estar utilizando. Você pode estar numa obra ali que o acesso é dificultoso, não tem problema. Você dá as medições, volta para a sala técnica e atualiza as informações, certo? Feito isso, pessoal, a gente tem aqui, vamos tá aqui, ó, coluna de avanço, né? Tô vendo que tá 0% nessa minha atividade. Eu dei 100% ali. Então, para isso, eu vou obter os meus avanços aqui. E vocês vão notar que a plataforma vai puxar esse dado de medição e já vai alimentar aqui o project de vocês. E aí é interessante, como foi muito bem destacado, é ter essa agilidade, né, pessoal, de você estar ali diretamente do campo, dando esses avanços. E isso está sendo alimentado aqui diretamente no project de vocês. Não é mais preciso eu fazer uma medição no campo, voltar de forma manual e estar compilando essas informações no meu project. O próprio Agile vai fazer isso. Você vai medir ali pelo aplicativo, a gente vai puxar e atualizar isso aqui e também todos os nossos relatórios, todos esses BIs que podem estar conectados à ferramenta. Então, pessoal, como vocês conseguem ver, tá? Tá aqui a atividade, o progresso já foi aplicado. Tá aqui meu primeiro tipo, a minha atividade, eu tenho aqui o 100% que foi aplicado, sendo atualizado aqui diretamente no Project, certo? Então, essa é a simulação, tá, pessoal? Como vocês conseguem ver, tem toda essa linkagem entre o aplicativo, o Project e, consequentemente, todos os portais que vão estar ligados aqui e esses fluxos que eu mostrei para vocês de possibilidade de integração com o RP, integração com a qualidade também. E para o próximo ponto aqui da apresentação, eu trago para vocês mais uma novidade, né? E aí, contextualizando aqui um pouco sobre isso, a gente fez, né, a nossa integração com o Excel. E para quê? A gente entende que o Excel é a plataforma mais utilizada aí pelos engenheiros, com certeza. O engenheiro adora o Excel. Então, o nosso intuito, pessoal, não é de nenhuma forma, né, fazer com que as equipes não usem mais o nosso portal ou os seus BIs de maneira nenhuma. Mas a gente entende que muitas vezes até para o engenheiro ali da obra, para ele seria uma maravilha se ele conseguisse tá gerando esses relatórios, por exemplo, de compilado, físico-financeiro, né, de previsto versus realizado na máquina dele em tempo real, no momento que ele está ali na sala técnica, ele gera esse relatório e utiliza isso como base para fazer qualquer outra análise, e gerar qualquer outro relatório, qualquer gráfico que ele precise, né? Então a gente vê que dessa forma a gente consegue potencializar essa flexibilização de resultados que o engenheiro vai né, vai ter, na verdade, no seu arsenal. Então foi nesse sentido, né, escutando muitas demandas aqui dos nossos clientes. E imaginem comigo, eu como empresa eu posso ter o meu relatório padrão. Eu tenho um relatório aqui, um mapa iluminado, alguma coisa que a minha diretoria gosta de utilizar para acompanhar e não quer abrir mão disso. Então, como é que seria feito via Agile? A gente pegaria esse relatório, faria com que ele fosse sempre gerado no Excel de vocês, pegando como base ali os dados da nossa plataforma, os dados de planejamento e de medição, né? Então, a gente potencializa aí a gestão dessa forma e foi por isso que a gente veio nesse caminho e agregou mais essa nova funcionalidade aqui na Agile, né? Então, vou estar mostrando aqui para vocês como é que esses relatórios são gerados para vocês verem como é muito simples, tá? Mas já de antemão, curva S, previsto vai ser realizado tanto físico quanto financeiro, relatórios de consolidação e mapas iluminados também, inclusive a linha de balanço, é bem legal, tá, professor? O pessoal fica, não dá para ter linha de balanço no Project sem que seja ali via agrupamento, com a Agile dá.
né? Você vai construir o seu planejamento no Project e vai estar gerando a sua linha de balanço diretamente no Excel, tá? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, para finalizar esse nosso momento aqui de apresentação e vocês verem como também é muito simples, tá? Então, estou abrindo aqui meu Excel. Então, pessoal, como vocês conseguem ver, também é um plugin nativo, fica um Agile aqui no topo aqui do Excel de vocês. Vocês só precisam selecionar aqui a obra de vocês e começar a gerar nesses relatórios. Então, por exemplo, vou gerar aqui um consolidado aqui por etapa. Então, notem que, ó, em tempo real, a gente vai gerando esses relatórios diretamente no Excel de vocês. Vocês conseguem pegar essa informação aqui para estarem agregando o que for da necessidade de vocês. Consigo gerar um cronograma aqui detalhado, né? Isso aqui é bem legal, porque eu tenho a minha visão aí, seja da minha base, do meu real e das minhas reprogramações, né? Então, um relatório aqui bem legal de ser mostrado para vocês. Ó, gerei aqui o meu consolidado, ó. Então, consigo ter todas essas visões aí, tanto do meu planejado base, que é o que está aqui de azulzinho, do meu real, que é o amarelinho, ou seja, quanto eu agreguei, a contribuição física daquela atividade, aqui é, na verdade, a medição física da atividade, aqui é a contribuição dela no meu planejamento, né? E aqui a visão real, planejado e real. E o que está lá para frente, né, do meu mês atual para frente, é o nosso reprogramado que fica aqui em laranja, tá? Então, um relatório bem legal também está mostrando. Fora isso, pessoal, uma série curva S, por exemplo, posso estar gerando, ele já vai gerando minha curva S aqui em tempo real, tá? Eu tenho todo um acesso aqui a filtros, ó, vou mostrar para vocês. Então, eu tenho todas essas opções de filtro para, por exemplo, eu estar filtrando aqui uma unidade de torre, tá escolhendo aqui umas etapas, ó, vou escolher só alvenaria e estrutura, para vocês terem esse exemplo. Aplico o meu filtro, quero gerar uma linha de balanço. Gero aqui uma linha de balanço, considerando a minha torre e as minhas etapas de alvenaria e estrutura. Aí vocês vão ver que a plataforma gera também a linha de balanço. E lembrando, pessoal, isso aqui está partindo do Project, tá? Então, eu estou ali no Project, usando aqui o aparato do Excel, e eu consigo ter, inclusive, a linha de balanço aqui também, tá? E fora uma série de relatórios, uma série de mapas iluminados, que aí aconselho aqui que vocês conheçam, e para isso a nossa equipe fica à disposição, né? De repente, algum relatório específico que vocês utilizam, ou a gente tem já, ou então a gente consegue acrescentar, tá certo? Então, é isso que eu preparei aqui de simulações para estar mostrando para vocês hoje, tá, pessoal? Nossa integração com o Project, destacando todos aqueles ganhos que eu passei para vocês. E agora aqui a cereja do bolo, que é a nossa integração com o Excel, onde a gente está gerando essa gama de planilhas inteligentes e mapas iluminados também. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, agora eu retomo aqui, né, e abro aqui para dúvidas, para perguntas, seja para mim ou para o professor, podem ficar à vontade. Muito legal aí, Israel, muito legal mesmo, né? E aí a gente vê que, voltando para o começo do que você estava colocando, né? Quanto tempo seria perdido pelo engenheiro da obra, pelo gerente da obra, pelo planejador, para poder estar construindo ou atualizando essas informações, né? Porque vamos pensar no processo normal, né, pessoal? O processo normal é mais ou menos o quê? A obra está andando, então alguém está indo lá na obra para apontar o que está acontecendo. Em geral, está levando um papel ou uma planilha Excel no celular e tal para anotar. Volta para o escritório. Se for no papel, ainda vai passar a limpo na planilha. Se for numa planilha, pelo menos já ganhou um tempinho. De qualquer forma, dessa planilha, ainda vai levar para o MS Project. Né? Inclusive, quem é meu aluno aí na jornada, né, no curso Master em Planejamento e Controle de Obra, a gente tem um módulo de medição e análise de desempenho, que é exatamente esse passo a passo. Eu tenho o que eu planejei e otimizei no Project, eu gero uma planilha Excel em cima do que está no Project. Por quê? Porque, como o Israel falou, o pessoal de obra sente mais à vontade, nem se compara, como mexer no Excel. Aí o pessoal de obra alimenta, retorna. Aí o planejador recebe aquele Excel, leva os dados para o Project, avalia, gera uma nova decisão, novas metas, cria uma outra planilha e manda para a obra, aí vai e de volta. Com essa solução,
excelente, porque, primeiro, quando eu estou ganhando tempo de obra, se eu estiver lá na obra medindo, eu estou medindo no celular. Aliás, tem uma coisa para destacar que eu achei impressionante, que é o seguinte, é o fato da solução funcionar, que eu entendi, offline. Ou Isso, seja, professor. eu, de repente, eu estou entendendo assim, o Israel até orienta aí, comenta aí com a gente, mas, por exemplo, eu estou no escritório, de repente eu dou uma carga, né, ou eu abro já o aplicativo e já saio com ele, né, no celular, chego lá no celular, estou podendo usar, estou medindo e tal, mesmo sem ter internet. Isso é muito importante, o pessoal de infraestrutura, quem trabalha com usina eólica, usina solar, quem trabalha com saneamento, quem trabalha com rodovia, e não é só isso o pessoal, por exemplo, de obra industrial. De repente, eu estou dentro da unidade industrial, onde tem muito concreto, muita alvenaria, eu tenho muitas máquinas, né? Com uma densidade razoável, porque tem muito aço e tal, etc. Eu estou lá, eu não recebo nem um WhatsApp, meu amigo. Eu estou lá, se alguém mandar um WhatsApp para mim, não entra. Eu tenho que sair mais para fora para poder a internet pegar. Aí como é que eu ia medir? Se eu já estou com isso no celular, eu posso fazer offline, eu posso ter uma obra dentro da indústria, uma ampliação, uma reforma, uma adequação, uma manutenção. Estou apontando aqui, aí eu volto, pelo que eu entendi, de alguma forma ele sincroniza e aí está tudo atualizado. É isso mesmo? É assim, sabe? Perfeito, 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 professor. Exatamente assim, tá? Você consegue fazer todas as medições offline. A partir do momento que você volta ali para um acesso com a internet, você só sincroniza, né? E aí vai estar atualizando o project, vai estar atualizando aí todos os portais e relatórios que vocês estiverem gerando. Cara, isso resolve uma multidão de problemas, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Luiz comentou aqui. Deixa eu ver, o Luiz colocou aqui, Alex, cada vez que eu assisto uma aula sua, descubro que sei cada vez menos. Ó. Mas aí é porque também o Coisa Israel boa. mostrou coisa, muito mais coisa também, né? Então nós todos descobrimos coisas novas aqui, viu, Luiz? Eu também descobri coisas novas aqui, apesar de, como o Israel comentou, eu ser parceiro, mas, por exemplo, ele deu aí um break news, que foi Questão do a Excel, né, solução de professor? Excel, que foi espetacular, né? Isso. Deixa eu ver o que mais aqui. O Eduardo Pina comentou que está uma ótima live. Obrigado, Eduardo. E obrigado, Luiz, também. O Luiz comentou: a solução é muito boa, principalmente para nós jovens senhores, ó, apreciadores de Project Excel. Gostei dessa daí. O Luiz foi muito espirituoso. O que mais? A Suzana comentou, gostou muito. A Corol agradeceu a gente. A Gabriela disse que foi ótimo. Então, realmente, ficou uma dúvida que apareceu aqui, também é do Luiz. O Luiz está se destacando aqui nas perguntas. Se essa solução, que aí já ele perguntou na hora que estava falando do Excel aí, apresentando. Se essa solução está no portal do Agile e tal, acho que o Luiz está querendo entender melhor e conhecer mais e tirar mais, conhecer mais profundamente, sabe? Legal, legal. Luiz, cara, ainda não. Como eu destaquei, breaking news aqui, tá? Nessa nossa live com o professor. Então, é, foi hoje, literalmente agora, que estamos divulgando aí pela primeira vez no mercado. E em breve aí, acredito que na próxima semana já vai estar disponível ali no nosso site para vocês terem acesso, verem as funcionalidades, verem quais relatórios estamos gerando, né? Mas reforço aqui o meu convite, né, para quem se interessou mesmo, poxa, entre em contato com a nossa equipe, né? Deixa a gente fazer uma avaliação aí específica do teu cenário, vem em conjunto com vocês, como é que a gente pode estar ajudando. Inclusive, tá na tela aqui, oferta especial, tá? Então, mais uma novidade aqui que a gente está trazendo aqui para essa live junto com o professor. Quem está participando desse webinar, tá, pessoal? Quem está engajando aqui conosco nessa live, vai ter uma oferta especial que é 50% de desconto aí na primeira mensalidade. Então, nem conta pro André, não, tá, professor? Não deixei ele ficar sabendo disso, não. Mas tá garantido, tá, pessoal? Para quem engajou aqui na live, vocês vão ter aí, né? Vão ter essa possibilidade de startar essa parceria conosco aí com o pé direito, tá certo? Então, e até para você aí que ficou curioso, né? Que às vezes nem estava imaginando implementar uma ferramenta agora. Poxa, vem conhecer, né? Sem compromisso. Acho que como foi bem destacado aqui ao longo dessa nossa conversa, sempre é importante a gente estar adepto a novas tecnologias, a ver o que está de novo aí, o que tem de novo no mercado, né? E como foi bem destacado aí na parte do professor Alex, né? Isso, dito inclusive por ele, foi o que o destacou, né, na sua época. Você comentou sobre isso, não foi, professor? Então, Foi. assim, a gente vê o quão isso é verdade, né? A gente sempre precisa estar antenado, tá atualizado aí com as novas funcionalidades e as novas tecnologias. Então fica aqui aberto o nosso convite. Exatamente. E aí, até para
pegando aí o gancho do que Israel comentou, quem já se encontra comigo em algumas aulas, ouviu em alguns cursos, eu vou dizer uma frase que talvez você já tenha ouvido. Nós que somos gerentes, então nós temos que ter o nosso cinto de utilidades do Batman. Dependendo do problema do inimigo que a gente tenha pela frente, que a gente puxa uma ferramenta ou outra, mas tem que saber usar de maneira integrada. Aí é a mesma coisa. E pelo que eu estou vendo, o Agile ajuda muito, porque já está fazendo integração com duas ferramentas que são usadas demais no Brasil e no exterior. Aí eu não sei como é a questão do Agile no exterior, mas no Brasil e no exterior é usado Project Excel, e a gente precisa saber fazer essa integração. Com o Agile surgindo aí, que é outra coisa interessante que o Israel mostrou, não quer dizer que eu agora. Porque isso acontece muito em sistemas, né? Você bota o sistema na empresa, agora você vai começar a usar os sistemas, e aí tem que usar aqueles relatórios do sistema. Mas tem um relatório, tem uma planilha, tem um gráfico, tem uma análise que para você é importante, para sua obra é importante, para sua diretoria é importante, e que de repente não encaixou lá no sistema, porque não vai casar 100%, né? Mas nesse caso é muito bacana, porque eu não estou perdendo nada, eu só estou ganhando. Eu não estou perdendo nem do Exato. lado do project, eu continuo planejando e programando do jeito que eu faço, posso melhorar, e nem perto do lado do Excel, porque eu continuo analisando as coisas que eu analiso e posso até melhorar. A ferramenta serve para acelerar e automatizar isso aí. Foi uma grande sacada, realmente. Legal, legal ter esse feedback, tá, professor? Os nossos clientes também estão gostando demais, a gente está tendo muitos feedbacks positivos e o que a gente afere é justamente isso, tá? E trazendo só mais um dado, porque pegando um gancho que você trouxe, né, que isso faz com que eu ganhe produtividade. Quanto? A gente afere, pessoal, com 70%, tá? Então, quando você compara essa rotina de manualmente, né, tá fazendo essas alimentações, Project, Excel, relatórios e tal, a gente compara esse fluxo manual com o fluxo aqui que eu propus para vocês, a gente afere aí 70% na nossa base de ganho de produtividade. Então, algo bem representativo. Show de bola. Pessoal, queria agradecer a vocês, agradecer a Carol aqui, Carol, Luiz, Gabriela, Samile, Suzana, o Eduardo, o Alex Sanches, o Aleph, quem mais? O Euclides. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Agradecer também aqui ao Israel, que veio conversar conosco e mostrar essa alternativa, essa solução. É importante a gente saber que as soluções existem e que a gente pode colocar em prática e, de repente, ela pode ser um grande ganho para você enquanto profissional e um grande ganho para a sua empresa, para a sua construtora, para a sua obra, né? Exatamente, exatamente. E aqui fica também o meu agradecimento pessoal e como Agile também, né, representando aqui a empresa, tanto para vocês que participaram, quanto com o professor Alex, que é um parceiraço, né? Sempre está bem aberto aí essas nossas sugestões quando a gente faz, né, essas lives, esses eventos em conjunto. Então, virão mais em breve, tá certo? Isso aqui foi só o primeiro para a gente dar esse start e vamos juntos, né, professor? Vamos juntos. Muito Vamos lá. obrigado aí a você e a todo o pessoal que acompanhou. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.